Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por essa semana que estamos iniciando, te louvamos pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa esta semana, abençoa para que nós possamos viver a nossa fé, quer estejamos em casa, no trabalho, junto dos amigos, em todos os lugares. De maneira especial, ó Deus, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 32, onde Jesus nos diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª até da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já comprou alguma coisa que por fora parecia bonita, mas quando abriu estava estragado? Comigo aconteceu isso com uma caixa de leite. A caixinha estava perfeita por fora, mas quando abri e coloquei no leite na xícara, estava estragado. Isso acontece muito nos dias de hoje com artistas da TV, cinema e influenciadores digitais. Na tela parecem pessoas maravilhosas, simpáticas, queridas, humildes, atenciosas, mas quando alguém vai pedir para tirar uma foto com eles, se mostram agressivos e mal educados. Também acontece nas igrejas. O líder da igreja, que na frente dos outros parece ser uma pessoa extremamente querida, mas na vida privada é uma pessoa má. Esta é justamente a acusação que Jesus está fazendo aos fariseus e escribas, as autoridades da igreja na época dele. Aparentemente eram pessoas dedicadas a Deus e cumpridoras das leis do Antigo Testamento, mas Jesus sabia o que passava no coração e no íntimo deles. E no texto de hoje continua a colocar tudo em pratos limpos, quem eles eram realmente. Jesus desmascara todos esses líderes da igreja. Deus é onisciente, isto é, sabe tudo o que fazemos, falamos e até o que pensamos, como diz o Salmo 139, 1 a 3. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos.
Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. A onisciência de Deus tem o lado bom e o lado ruim para nós. O lado bom é que Deus conhece a nossa vida, os nossos problemas, as nossas inquietudes, as nossas angústias, as nossas alegrias e os nossos sonhos. Ele sabe tudo o que somos e precisamos. Isso nos dá segurança e paz. O lado ruim é que Deus conhece todos os nossos pecados e maldades, até os que fazemos escondido, que ninguém nunca saberá, mas Deus sabe. Até os pensamentos que temos, Deus sabe todos. Os líderes da igreja na época de Jesus aparentavam pessoas consagradas a Deus, que viviam uma vida santa, bonita e agradável a Deus, mas era tudo casca, aparência. E Jesus denuncia a hipocrisia e falsidade deles quando diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são ou de serem justos com os outros, ou de serem bondosos e ou de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Sinceridade e autenticidade são qualidades de uma pessoa séria e deveriam ser qualidades de todos os cristãos, mas na verdade nem sempre é assim. Os fariseus se achavam melhores do que os outros porque faziam coisas externas, de aparência, como ofertar 10% de tudo que tinham. E Jesus não condena isso, mas ele diz que também é importante serem justos com os outros, de serem bondosos e de serem honestos. Jesus Cristo era o Filho unigênito de Deus, ele nunca negou isso, mas ele nunca se achou melhor do que os outros. Ele nunca usou seu poder para impor nada para os outros, ele nunca julgou os outros. Pelo contrário, ele, o Filho de Deus, deixou o céu e veio para a terra. O Deus Todo-Poderoso Criador torna-se criatura para estar com os seres humanos que tanto ama e na cruz sofrer todo o castigo eterno de Deus por causa dos nossos pecados, dos pecados de toda a humanidade. Lá na cruz, Cristo sofreu em seu e em meu lugar toda a punição eterna que cada um de nós deveria receber no inferno por nossas culpas, erros e pecados. E somente porque Jesus Cristo se dispôs por amor a se sacrificar por nós, é que hoje podemos ter a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna. Como diz Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Agora, não é porque todos os nossos pecados foram perdoados que nós podemos pecar à vontade. Quem tem fé em Cristo não quer fazer o pecado, mas quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Romanos 6, 8 a 12 diz: se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. É justamente isso que Jesus condena nos fariseus e escribas. Eles queriam servir a Deus por um lado e faziam tudo errado por outro lado.
Tem muita gente hoje que se diz cristã e até participa da igreja, mas na vida particular faz tudo errado e vive em pecado. Isso não é ser cristão. Uma pessoa sincera e autêntica age do mesmo jeito na igreja e fora dela. As mesmas convicções, princípios e moral que o cristão tem dentro da igreja, ele tem fora da igreja. Por exemplo, aprendemos na palavra de Deus que mentira é pecado. Portanto, vou sempre falar a verdade, porque isso é o correto a fazer em todos os lugares. É essa acusação que Jesus faz aos fariseus, usando uma figura muito interessante quando diz no texto de hoje: guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro esses estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e ganância. Lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem pessoas boas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Fiquei agora pensando em uma história que eu ouvi sobre o início da colonização do Brasil por Portugal. As mulheres naquele tempo tinham aqueles leques para abanar o rosto, lembra? Me contaram que elas usavam os leques para esconder os dentes cheios de cáries e o mau hálito que tinham quando não escovavam os dentes, porque não tinha escova, daí ficavam se abanando para espantar o cheiro. Ou então, aquela famosa história que muitos de nós conhecemos, que as pessoas em determinados lugares usam muitos perfumes, porque eles não tomam banho. Jesus diz que os fariseus eram assim, aparentavam serem pessoas fiéis a Deus e gostavam de apontar os erros dos outros, mas Deus, que conhece tudo, sabia que dentro deles eram falsos e maus. Jesus também usa a figura do sepulcro, lindo por fora, mas dentro tem um corpo que cheira mal e se decompõe. Estimado irmão e irmã, não dá para parecermos cristãos. Não dá para na igreja louvarmos a Deus e fora da igreja vivermos em pecados e longe de Deus. Não dá para a luz conviver com as trevas. Jesus Cristo nos deu uma nova vida e Ele disse que nós somos a luz do mundo. As pessoas ao nosso redor precisam ver, e elas veem mesmo quem nós somos. A nossa sinceridade no servir e adorar a Deus na igreja, na família, no trabalho, no estudo, junto dos amigos, em todos os lugares. Que este novo nome que recebemos quando fomos batizados, cristãos, seja honrado pelo nosso modo de viver, falar e agir com autenticidade e sinceridade. Romanos 6:22 diz assim: mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que possamos ser cristãos sinceros, autênticos, tanto dentro da igreja como fora dela. Que possamos ser a luz que brilha neste mundo, mostrando que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só há salvação através da fé nele. Que a nossa vida seja completamente dedicada e consagrada a Ti. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos e irmãs que novamente estão sofrendo no Rio Grande do Sul com as chuvas, que as chuvas parem, que as pessoas possam voltar para as suas casas e reconstruir as suas vidas. Abençoa-os, protege-os e ampara-os. Que a alegria da Tua presença seja o motivo para eles continuarem a lutar, reconstruir as suas vidas e serem felizes. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.